E os demais irmãos, vamos continuar nossas meditações no Evangelho de Marcos. Agora o capítulo 10. Iremos ler até o versículo de número 12. Marcos, capítulo 10, de 1 a 12. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar. Te damos graças, Senhor nosso Deus, por este momento tão bom, tão edificante para os nossos corações, que Tu, em Tua bondade, estás nos concedendo. Senhor, nós desejamos muito honrar o Teu nome em tudo quanto estamos fazendo e confiamos que assim está acontecendo, pois temos nos achegado a Ti nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Te louvamos, Senhor, porque assim como Tu tens prazer em receber a nossa adoração, tens prazer também em nos ensinar a Tua vontade. E pedimos que o nosso coração esteja, Senhor, sensível, que nossas mentes estejam iluminadas pelo Teu Espírito e a luz da Tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, seja a nossa maneira de viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a Bíblia a respeito da história da criação, lemos também que tudo quanto Deus fez, desde o princípio, sempre foi muito bom. E no sexto dia, diz a Escritura, quando nós chegamos ao clímax da criação de Deus, quando Ele cria o homem e cria também a mulher, a Bíblia diz que Deus contemplou tudo quanto havia feito e considerou não somente bom, Deus considerou ótimo, excelente. De modo que quando nós lemos desde o começo nas Escrituras Sagradas, nós já aprendemos a conhecer que Deus é amor. Tudo quanto Ele fez, tudo Ele fez com muita bondade. E quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que Deus pensou consigo mesmo e assim planejou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E tendo isto em mente, Deus criou homem e mulher e os abençoou com a capacidade de se multiplicarem, a fim de que enchessem a terra e governassem a terra, sendo, através do seu modo de vida, um reflexo da sabedoria de Deus, um reflexo da bondade e do amor de Deus.
Então, desde o início, tudo quanto Deus fez, e inclusive quando Ele fez a nós, Ele criou com a capacidade que Ele mesmo tem de amar. Deus criou o homem e a mulher para amarem e para serem amados. Deus nos criou com a capacidade e com o propósito de, primeiramente, amar a Ele, de corresponder ao amor com o qual Ele nos fez. E, através do relacionamento humano, através dos relacionamentos humanos, também refletirmos a imagem dele na nossa existência, especialmente na família, especialmente no casamento. O apóstolo Paulo, muito tempo mais tarde, escrevendo a respeito disto, ele diz que na medida em que nós vivemos o amor conjugal, nós estamos vivenciando e proclamando o amor que Deus tem por nós e também o nosso amor por Ele. Porque o casal, ele deve ser um retrato de Cristo e sua igreja, de Deus e o seu povo. Portanto, a família é uma das coisas mais bonitas que Deus criou e que deve ser constantemente celebrada, deve ser vivida com alegria. Acontece que Satanás introduziu o pecado na história do homem e da mulher. E quando Satanás introduziu o pecado na nossa mente, na mente humana, em nossos corações, como seres humanos pecadores, nós, humanidade, nos afastamos muito daquilo que é o propósito de Deus. Nos desviamos da lei do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ficamos entregues à vaidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nos desviamos da nossa própria natureza, tal como Deus a criou lá no início, e passamos a viver as bênçãos de Deus de modo distorcido. De modo, meus irmãos, que nós vemos desde o começo também, lá de Gênesis capítulo 3, uma das bênçãos, talvez a maior bênção de Deus para a humanidade antes da entrada de Satanás, vemos que o casamento e a sexualidade foram prejudicados pelo inimigo das nossas almas. E é por isso que desde Gênesis nós aprendemos ou lemos que o casamento, que foi uma instituição para ser perpétua, muitas vezes não é. Muitas vezes os casamentos acabam. Muitas famílias que deveriam viver em alegria de relacionamentos, tornam-se centros de infelicidade. E casar-se, e divorciar-se, e casar-se de novo, e divorciar outra vez, se tornou para a humanidade, para muitos contextos, algo perfeitamente normal, algo do dia a dia. O texto que nós lemos hoje trata a respeito do ensino de Jesus neste assunto. O Senhor Jesus estava respondendo a uma pergunta que os fariseus fizeram para ele. O texto que lemos diz que Jesus, ele havia saído da Galileia, havia atravessado o Jordão, estava caminhando por uma região chamada Pérea, a caminho de Jerusalém. E o destino que Jesus veio para cumprir estava se aproximando rapidamente. Agora, como era o costume de Jesus, onde quer que ele fosse, ele costumava ensinar as pessoas a respeito do reino de Deus. E então as multidões afluíam ao redor dele. E foi nesse momento, então, que os fariseus mais uma vez se aproximam de Jesus para questioná-lo. Naquela região da Pérea, não havia muito tempo, o profeta precursor do Senhor Jesus Cristo, João Batista, havia sido preso e executado na fortaleza de Maqueros. E qual tinha sido o crime de João Batista? É que João Batista havia pregado contra os pecados do rei Herodes. Tinha acontecido o seguinte: Herodias, mulher de Filipe, que era irmão de Herodes, havia resolvido se divorciar do seu marido para casar-se com o próprio cunhado e fez isso. E quando Herodes e Herodias se casaram, o profeta João Batista começou a proclamar, a dizer que não era lícito Herodes possuir a mulher do seu próprio irmão. E por causa disso, então, João Batista foi preso e, eventualmente, ele foi executado.
À vista disso, meus irmãos, nós depreendemos que essa pergunta que os fariseus fazem para Jesus aqui, ela não tinha apenas um aspecto teológico. Não era como se eles quisessem saber a vontade de Deus a respeito deste assunto. Mas havia também uma implicação política, isto é, João Batista tinha sido preso e executado por causa disto. E agora eles estavam perguntando para Jesus, está certo um homem se divorciar da sua mulher e se casar com outra? Tem uma palavra aqui no versículo de número 2, que é uma palavra muito interessante. Diz assim, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher? É a palavra experimentar. Essa palavra experimentar aqui nas nossas versões, é a mesma palavra que lá no capítulo 1, no versículo 13, o texto diz que Satanás se aproximou de Jesus para tentá-lo. É a mesmíssima palavra. E o que isso mostra para nós? Que os fariseus aqui, eles não estão querendo saber a vontade de Deus, eles querem tentar Jesus. Eles querem fazer com que Jesus caia numa armadilha. Você vê, até uma pergunta boa pode ser uma pergunta capciosa, pode ser uma pergunta maldosa, e esses homens aqui chegam então com o coração cheio de maldade para testar Jesus e perguntam, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E Jesus responde com outra pergunta, e ele pergunta, o que vos ordenou Moisés? O que diz a lei de Moisés? O que diz a Bíblia? E eles respondem, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. A resposta que os fariseus dão a Jesus, ela é baseada em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 4. E lá Moisés diz assim, se um homem der carta de divórcio para sua mulher, e essa mulher se casar com outro homem, e depois o segundo marido der carta de divórcio para a sua mulher, essa mulher que já foi casada pela segunda vez, ela não poderá casar-se de novo com o primeiro marido, porque senão vira uma confusão, uma abominação diante do Senhor. Esse era o ensinamento de Moisés. Acontece que em torno do ensinamento de Moisés, então os fariseus começaram a pensar, então Moisés permitiu a gente se divorciar. E se ele permitiu, quais as circunstâncias que nós podemos nos divorciar? E eles ficavam discutindo a respeito deste assunto. Será que o adultério é motivo para divórcio? Eles perguntavam, mas a lei diz que quando houver adultério, o adúltero tem que ser apedrejado. Então, adultério não é motivo para divórcio, é motivo para a morte. E então, como é que o divórcio poderia acontecer? Por exemplo, será que quando o marido começa a achar que a mulher é muito feia e acha que outra é mais atraente, e eu não estou parafraseando não, é isso mesmo. Será que quando o marido olha para uma mulher e acha que ela é mais atraente, ele pode se separar da sua esposa para se casar com outra? Ou se essa mulher faz uma comida muito ruim, será que ele pode se separar dela para se casar com outra? Começaram com essas especulações, e isso era motivo de grande discussão entre eles, e por isso eles dizem assim, Senhor, é lícito ao marido fazer isso? Não porque eles queriam uma boa resposta. Agora você notou que coisa interessante? De acordo com eles, de acordo com os judeus, era só o homem que podia dar carta de divórcio para a mulher. A mulher não tinha esse direito. Ela não tinha do que reclamar do marido. Entre os romanos era diferente, a mulher podia fazer isso, né? Tanto que Herodias e Herodes, eles seguem o costume dos gentios aqui, eles não fazem aquilo que os judeus tinham entre si. Agora, como é que Jesus responde? Ele diz assim, olha, Moisés, de fato, permitiu o divórcio, permitiu que o homem se separe da sua mulher, mas não é isso que Deus quer. Não é isso o que Deus fez desde o princípio. E então Jesus volta a Gênesis capítulo 2. E com base em Gênesis capítulo 2, Jesus fala qual é a vontade de Deus. Amados irmãos, nós até este momento no culto, temos cantado a Deus nosso Pai como nosso Criador e como nosso provedor. E temos dito que o universo inteiro proclama as suas obras.
e temos dito que o nosso coração se deleita nas obras de Deus e na palavra de Deus. Ora, quando nós olhamos para o ensino de Jesus aqui nesse texto, é lá na criação que ele está dizendo qual é a vontade de Deus para nós. Vontade que é deleitosa para nós, vontade que nos faz bem. Se tem uma coisa que Deus odeia, diz o profeta Malaquias, é o divórcio. Então hoje eu quero, e no próximo domingo, considerar 2 aspectos do ensino de Jesus aqui. Primeiro, o que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Criador, fala do seu coração a respeito do casamento. E no próximo domingo, o que ele fala a respeito do divórcio. Sim, porque Jesus reconhece que o divórcio acontece. Mas o que a Bíblia fala a respeito disto? Então tem um antes e tem um depois da criação. Tem um antes e tem um depois do pecado. E o alvo que Jesus estabelece para nós é lá na criação. Vamos então, meus irmãos, hoje, considerar esses fatos importantíssimos que Jesus diz aqui para nós a respeito do casamento. Primeira coisa que Jesus nos diz é que o casamento é uma instituição de Deus. Versículo de número 6 e 7. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. O que Jesus está dizendo aqui, entre outras coisas, meus irmãos, é que o casamento não é uma construção social humana. Não é uma coisa que as sociedades, à medida que foram se desenvolvendo, foram evoluindo, para a manutenção da sociedade, os homens inventaram. Não, o casamento nasceu no coração de Deus. Deus disse, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Deus disse, não é bom que o homem esteja só, e fez uma auxiliadora para ele. Se nós voltarmos no início, lá em Gênesis capítulo 2, nós vamos ler que quando Deus criou o homem e a mulher e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, Deus estava interessado no bem-estar da humanidade. Deus estava interessado no bem-estar do homem. Assim como todas as outras coisas são boas, todas as outras coisas que Deus criou são boas, a mulher também, me perdoem a cacofonia, a mulher também era coisa boa. Ou melhor dizendo, a mulher é uma coisa boa. Deus a criou. E Deus a criou por amor ao homem. E assim, o Senhor Deus criou a mulher e a trouxe ao homem. E a Bíblia diz, uma pessoa idônea. Isto é, uma pessoa com tanta capacidade quanto o homem, com tanta inteligência quanto o homem, com tanta dignidade quanto o homem, uma pessoa para estar ao lado dele. É celebrado demais aquele comentário de Santo Agostinho, no sentido de que o homem não foi tirado dos pés, a mulher não foi tirada dos pés do homem, para que ele não pisasse sobre ela, nem tirada da sua cabeça para que ela não dominasse ele, mas foi tirada do coração, da costela, do lado do coração, para que o homem cuidasse dela, a amasse, a protegesse. Tudo isso, meus irmãos, nós podemos dizer que estava no coração de Deus quando homem e mulher foram criados. Uma pessoa, diz a Bíblia, que fosse um complemento para o homem. Ou como o apóstolo Paulo escreveu, no Senhor, o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. E a grandeza disso tudo é expressa nessa frase, os dois se tornam uma só carne. Eu acho que a melhor ilustração a respeito disto foi dada pelo pastor Jaime Kemp, quando ele disse assim, é como a chave e a fechadura, um não existe sem o outro. Se você tem a chave, você precisa da fechadura. E se você tem a fechadura, você precisa da chave. E você se lembra o que o homem disse quando Deus fez a mulher e trouxe para ele? Ele disse, até que enfim, alguém que é semelhante a mim. E é por isso que Provérbios também diz, o homem que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor.
Você quer maior elogio para o casamento do que aquele que Jesus faz quando ele volta lá à criação e ensina que Deus é o criador do casamento e Deus o criou para o bem da humanidade? Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus, ele diz que o casamento é uma instituição de Deus monogâmica e heterossexual. São duas as coisas que nós queremos dizer com isso. Veja os versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. Para ter um homem novo, o que precisa? Pai e mãe. Depois ele prossegue dizendo, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Reparou que Deus não disse assim, os três serão uma só carne? Nem Deus disse, os quatro serão uma só carne? Porque quando Deus fez, ele fez um homem e uma mulher. E Deus também não fez dois homens para serem uma só carne. E Deus também não fez duas mulheres para serem uma só carne. Deus também não disse, uma mulher se unirá à outra e serão as duas uma só carne. Tampouco ele disse, os dois homens se unirão e serão um casal. Ele não falou isso. Deus fez uma mulher, um homem e uma mulher. Isso deveria ser óbvio, não é? Basta nós olharmos para o texto e basta nós olharmos para a nossa própria biologia. Mas, infelizmente, meus irmãos, essa é uma afirmação que se tornou necessária depois da entrada do pecado na história da humanidade. Isto é, depois que os homens resolveram abandonar os princípios de Deus e viverem cada um de acordo com seus próprios desejos. De maneira que no livro de Gênesis, não demora muito, chega lá no capítulo 4, nós já começamos a ler a respeito de bigamia, de poligamia, de homens tendo mais do que uma esposa, e continuamos a ler no livro de Gênesis a respeito de homens que têm relações com outros homens, e infelizmente o pecado foi se multiplicando na história da humanidade. E nós lemos então que quanto mais o tempo vai passando, mais a humanidade vai se desviando dos caminhos do Senhor. Mas estas coisas, diz a Bíblia, são desvios daquilo que Deus criou. São desvios da vontade de Deus. Deus não criou o ser humano para viver dessa maneira. Ele os criou homem e mulher. Agora, meus irmãos, alguém poderia dizer assim, mas no passado a gente não lê que alguns patriarcas tiveram mais que uma esposa. A gente não lê, por exemplo, a respeito de Jacó, que teve duas esposas e mais duas concubinas. Nós não lemos a respeito de Eucana, marido de Ana, pai de Samuel, que teve duas esposas? Sim, nós lemos. Lemos a respeito de Davi, que teve mais do que uma esposa, mais do que duas até. E nós também lemos qual é o resultado disso. Nós lemos também quanta infelicidade, quanta desordem familiar, por as pessoas simplesmente não obedecerem os mandamentos do Senhor. Irmãos, existe uma lenda no mundo que diz que, se cada um fizer a sua própria vontade, aí ele será feliz. Mentira. Você mesmo sabe disso, que quando você se desvia da vontade de Deus, isso não traz felicidade para a sua vida. Você sabe que quando desobedece os caminhos do Senhor, isso só traz uma consciência pesada, isso só traz desarranjos familiares, isso só traz consequências ruins. Sim, então é verdade que no passado, muita gente que tinha pouco conhecimento da palavra de Deus, embora fosse crente, se desviava dos caminhos do Senhor muitas vezes, mas os resultados sempre foram amargos. Então, não acredite quando os filósofos de hoje, os estudiosos de hoje, dizem que cada um pode viver da maneira como quiser. Não pode. O Senhor Jesus diz que não é assim. E tem uma terceira coisa que Jesus diz.
aquilo que é de Deus, ele acrescenta, deve ser preservado, deve permanecer. Versículos 9 e 10. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-los sobre o assunto. E o 11 e o 12 também. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Eu acho que não existem palavras mais claras do que as de Jesus. Você vê, nesse assunto, há pelo menos 3 áreas, ou 3 círculos sociais, que nós precisamos ter em mente. Primeiro, cada um de nós precisa prezar e trabalhar pela manutenção da nossa própria família. Satanás diz que você pode casar, divorciar, casa, não deu certo, divorcia, casou de novo, não deu certo, divorcia, seja feliz, seja livre. Jesus diz que não é assim. Jesus diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então devemos trabalhar pela nossa própria família. Segundo, devemos trabalhar prezar e trabalhar pela preservação das famílias da igreja, do povo de Deus. Porque Satanás, assim como ataca os indivíduos, ataca também a igreja. Igreja que tem famílias fortes, nós costumamos dizer, igreja forte. Igreja que tem famílias fracas, e quando eu digo fracas, eu não estou dizendo assim, apenas desunida. Família que não segue a palavra de Deus, igreja prejudicada também. Terceiro, nós devemos prezar e trabalhar pela preservação da família na nossa sociedade. Para nós é uma coisa muito cara, é uma coisa muito importante. Não é como se, pelo fato de nós vivermos num país democrático, cada um possa fazer o que quer. Não, existe um Deus que tem prazer na santidade e que odeia o pecado. Então, para nós, não é uma coisa que tanto faz como fez, como é que está a sociedade lá fora. À medida em que a sociedade se afasta da palavra de Deus, nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. Nós precisamos dizer que pecado é pecado, que não está tudo normal, que as coisas não são assim. João Batista não fez isso. João Batista não encarou como normal o adultério correndo solto. Os escritores bíblicos não entenderam como normal as pessoas se afastarem daquilo que a palavra de Deus ensina. Porque assim como a igreja é uma instituição divina, a família também é. Nós olhamos, meus irmãos, que quando entrou o pecado na história do homem, lá em Gênesis capítulo 3, a primeira coisa que aconteceu logo em seguida foi que a família começou a se desintegrar. Quando Deus vem até Adão e pergunta, quem mostrou que você estava nu? Acaso você comeu do fruto que eu proibi? Vocês todos se lembram a resposta dele. O que ele respondeu? A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Já começou a pôr culpa nos outros dali. Em vez de assumir a responsabilidade, colocou a culpa na esposa. Vocês sabem, né? Que a humanidade de lá para cá é isso. As pessoas colocando a culpa uns nos outros, pelos erros que eles próprios cometem. Se a minha vida está assim, é porque essa mulher é um atraso na minha vida. Toma vergonha. Assume as coisas que faz. Assume as coisas que fala. Não coloca os outros diante das consequências dos seus próprios pecados, mas é isso que Satanás faz, é isso que o pecado faz. E desde o início, então, as famílias são atacadas em seus relacionamentos, mesmo aquelas famílias que pertencem a Deus. Vivemos num mundo em que a separação acontece sem dificuldade nenhuma. E quando acontece, é aquela briga pelos bens materiais. Inclusive no meio do povo de Deus, parece que Deus é o dinheiro agora. Parece que se divorcia e agora vai ser sustentado pelo outro e não sustentado por Deus. E brigas, e
questões horrorosas que nem deveriam ser mencionadas no meio de crentes. E por causa disso, então, meus irmãos, nós precisamos lutar pela preservação das famílias. Além disso, estamos num mundo que oferece todo tipo de tentação moral. As pessoas estão querendo oficializar aquilo que não presta, aquilo que é de Satanás. As pessoas querem levar a sociedade a quanto mais pecado, melhor. E os irmãos pensam que isso acontece impunemente? Será que a ira de Deus não se derrama do céu quando as pessoas decidem deliberadamente legalizar o pecado? O profeta Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Mas existe outro tipo de divórcio também que é talvez tão ruim ou talvez pior do que o primeiro. É o divórcio em que as pessoas não ficam fisicamente separadas, mas ficam emocionalmente separadas, espiritualmente separadas. Já pensou que coisa horrível? O ódio no relacionamento entre marido e mulher? Já pensou que coisa horrível? Quando o marido não gosta nem de conversar com a esposa? Ou a esposa não gosta nem de conversar com o marido? Quando não se suportam? Quando sentem que o outro faz mal para a sua vida? Será que Jesus tem prazer nesse tipo de relacionamento? Também não é a vontade de Deus, o divórcio emocional. O apóstolo Paulo, falando a respeito deste assunto, e Jesus também, ele diz que às vezes não tem jeito. Que às vezes o crente, mesmo que não queira, ele tem que passar por uma situação dessa. Coisa que nós vamos ver na semana que vem. Mas não é o prazer de Deus que isso aconteça. Não é a vontade de Deus, conforme Ele nos fez lá na criação. Ao contrário, a vontade do Senhor é a preservação da família. Domingo que vem nós voltaremos a esse assunto, mas eu gostaria agora de tirar algumas implicações disto para nós. A Bíblia diz que Deus é o nosso Criador, que a nossa vida não é nossa, que a nossa vida pertence a Ele. Ele é o Criador do casamento. E Ele fez o casamento de modo adequado à nossa natureza. Algum tempo atrás eu estava ouvindo o pastor Ellerson falar a respeito disso, e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim: já reparou que tudo aquilo que Deus nos ordenou é prazeroso para nós? Por exemplo, Deus providenciou que a gente se alimente no nosso dia a dia. Sem alimentar-se, a gente não consegue viver, não é? E a gente tem até uma brincadeira, né? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Comer é uma coisa muito prazerosa. Deus fez a nossa natureza de tal modo que nós temos prazer nisso. Trabalhar. Trabalhar é uma coisa muito gostosa. Eu sei, tem exceções, né? Tem pessoas que não gostam de trabalhar. Mas, via de regra, trabalhar é uma coisa muito gostosa. A gente não sabe deixar de trabalhar. E casar também. Deus fez o casamento de modo que seja prazeroso para nós. Isto é, Deus fez tudo com amor por nós. Consequentemente, se nós somos criados por Deus, se o casamento é criação de Deus, nós não temos o direito natural de determinar o que nós vamos fazer com o nosso próprio corpo. Sabe aquela expressão, meu corpo, minhas regras? Na Bíblia não é assim não. A Bíblia diz que você falar isso é uma abominação a Deus. Teu corpo não é teu corpo, é de Deus. Então não é você que determina as regras, é Deus. E os nossos corpos devem ser usados para a glória de Deus. Mas, e se eu sentir diferente? E se o meu corpo é uma coisa e a minha cabeça fala outra?
O nome que a Bíblia dá para a sua necessidade é arrependimento. Você precisa mudar a maneira de pensar. Você precisa converter a sua mente aos pensamentos de Deus e, consequentemente, mudar o seu comportamento. O que nós precisamos fazer, então? Nós precisamos não viver pelos nossos sentimentos e desejos, mas por aquilo que a Bíblia ensina, por aquilo que a palavra de Deus diz. E para isso, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ler a palavra de Deus, saber aquilo que dá prazer ao coração dele ou não, e buscar pela graça de Deus, confiando na graça de Deus, fazer a vontade dele e viver para ele. Esses são os princípios da Bíblia Sagrada. Agora, meus irmãos, vamos fazer algumas aplicações para nós. Primeiro, eu penso que aqui não deve estar acontecendo isso, mas que talvez por ali possa estar acontecendo. De alguém ouvir o que eu estou falando e ficar bravo comigo, ficar irado comigo, e dizer assim: meu Deus, quanta bobagem esse homem está falando. Eu sei que aquilo que eu estou falando, meus irmãos, é motivo de controvérsia no mundo em que nós estamos, em várias esferas. Por exemplo, na política, não é? Eu estou contrariando muito o que se diz na política por aí. Eu estou contrariando muita controvérsia, até teológica por aí, porque existem alguns teólogos que são contra tudo aquilo que eu estou falando aqui. Eu sei também que isso pode provocar controvérsias sociológicas e até familiares. E controvérsias geram muito desconforto. Eu não gosto de desconforto, mas eu não posso fugir do que a Bíblia fala. Eu não posso inventar coisas. Talvez alguém possa pensar assim: mas esse pastor, ele está falando muita bobagem. Vem cá, fui eu que inventei? Ou é Jesus que está falando? Você ama Jesus? Quer fazer a vontade de Jesus? Porque isso determina tudo. Se você quer fazer a vontade de Jesus, então mesmo que você ache que eu estou atrasado no meu discurso, que eu deveria ser mais progressista, se você amar Jesus, então você vai saber que você tem que mudar o seu pensamento. E às vezes, você vai ter que lutar muito contra o pecado que se insinua. Vai ter que lutar muito, talvez tenha que lutar a vida inteira contra a tentação, mas você lutará por amor a Jesus. Você permanecerá naquilo que Jesus fala. E você poderá encontrar em Jesus alguém, não que te condena, mas que te acolhe, mas que ainda assim diz para você: anda no meu caminho, faz a vontade do meu Pai, aquela que Ele ensinou desde a criação. Minha motivação, ao falar essas coisas, não é condenar ninguém. A minha motivação é dizer: Deus tem um caminho melhor. Deus tem um pensamento melhor. A palavra de Deus é uma palavra de amor. Por isso, eu quero te pedir em nome de Jesus, se você ficou bravo com as coisas que eu falei, Jesus está dizendo: não fique, mude, me busque. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Segunda aplicação, para os que são casados. Primeiro, eu gostaria que aí na sua mente você fizesse, você que é casado, uma lista das coisas boas que o teu cônjuge faz para você. Você que é marido, pensa na sua esposa. Pensa em todo o bem que ela faz para você. Pensa no cheirinho dela. Pensa na comidinha que ela faz. Na roupa lavada, no cuidado com os filhos. Quem é que colocou a sua esposa na tua vida? Ela é dom de quem? Ela é presente de quem para você?
Você, esposa, pensa em todo o bem que o seu marido faz para você. Eu sei que às vezes nós, maridos, não somos tão cheirosos quanto as esposas. Mas o marido faz bem para a esposa. Ele dela cuida. Ele a presenteia. Ele a sustenta. Ele a defende, ele a protege. Talvez você esteja pensando assim, mas pastor, isso é que você não conhece a minha mulher. Pastor, isso é que você não conhece meu marido. Eu não conheço, mas Deus conhece. Deus conhece. E Ele sabe que o seu marido, a sua esposa, são imperfeitos, são pecadores. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, não é? A Bíblia diz que Deus está mais interessado em nos fazer santos do que em nos fazer alegres. E sabe por quê existem dificuldades na nossa vida? Para nós aprendermos a ser mais parecidos com Jesus. É por isso que a Bíblia diz, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou sua igreja. E como é que é a igreja? Como é a nossa igreja? É perfeitinha, não é? Mas Jesus a ama. E é assim que nós devemos aprender a amar as nossas esposas. Então celebre o teu casamento. Agradeça a Deus pelo teu casamento. Agradeça a Deus pelo teu cônjuge com todos os defeitos e com todas as qualidades que ele tem. E dá uma olhadinha no espelho, porque você também não é perfeito. Você também não é perfeita. O que Deus uniu, não separe o homem. Agora, eu gostaria de me dirigir aos que são solteiros e que desejam se casar. Porque não é todo mundo que deseja se casar, não é? A Bíblia diz que para alguns Deus dá o dom de permanecerem solteiros. Felizmente eu não tive esse dom, mas alguns têm. Você deseja se casar? Eu digo que se você deseja se casar, saiba esperar no Senhor. O que diz a Escritura? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. Diga, Senhor, antes de tudo, eu quero te servir. E deixa o resto com Deus. Adão estava sentindo falta? E aí Deus fez ele dormir. E aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu não estou falando que é para você só orar e não vigiar. Ora e vigia. Ore e preste atenção. Mas confia no Senhor. Confia que Deus dará para você no tempo dele. Os que são pais, outro dia, a auxiliadora estava falando assim, que ela orava pela Tati e pela Karina, desde que os meninos ainda nem tinham nascido, né? Ela já falava, Senhor, prepara uma esposa para o Marlon, prepara uma esposa para o Breno. Vocês que são pais, orem, peçam a Deus, que Deus conceda a graça de dar aos seus filhos cônjuges que venham fazer com que a vida deles seja uma vida abençoada, na qual eles possam servir melhor ainda ao Senhor. Oremos, confiemos e, meus irmãos, amemos o que a Bíblia ensina a respeito de família. Semana que vem a gente volta a esse assunto, se Deus assim nos conceder. Amém.